Oi, gente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com você. Vou chamar a Adriana, que é a nossa participante da live de hoje, e a gente já começa o bate-papo, tá bom? Só um minutinho. Ô, Jó, Joia! feliz de estar aqui. Parece que tá meio escuro, né? Mas eu tô Tá? Você com tá luz. achando? O meu tá escuro, você tá Ah, iluminada. tô iluminada. Galera, demorou Deixa um eu pouco. ver aqui. Vou começar falando então aqui Então, qual foi a intenção de fazer essa live. E, gente, eu conheci a Adri, foi totalmente aleatório, porque foi atrás dela na internet, sabe? Eu vi que ela fazia um trabalho com jovens e que era muito interessante. Ela vai falar para vocês já já. E a gente começou a conversar, aí eu resolvi fazer o tema nessa área do direito sistêmico aplicado aos jovens infratores. E foi assim que começou a conexão e hoje estamos aí, firme e forte. Oi, Helena, boa noite. Heloísa. Então, eu terminei a faculdade de Direito agora. O tema de TCC, por isso que ele envolve direito sistêmico. Também sou Theta Healer, reikiana. E a Adri já tem uma trajetória mais longa aí, vou pedir para ela se apresentar agora. Adriana, fica à vontade, pode falar. Tá, já terminou? Você fez TCC nessa área, né, de adolescente, socioeducativo, né? Então, meu nome é Adriana Silvestre, sou consteladora familiar, também Teta Healing como ela, também reikiana como ela, como você. E trabalho, vai fazer 7 anos agora em março, no sistema socioeducativo. Também sou instrutora de yoga. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que é o trabalho lá, né, com os adolescentes depois. Mas basicamente é isso, o resumão de mim, sobre mim, né? Eu Perfeito. tenho um site também, no meu site lá tem, viu? Muitos atendimentos de adolescente. Boa noite, No site Frederic, e no Rosa. YouTube, pessoal no YouTube também. Adriana Silvestre. É Perfeito, isso. Adri. Então, vamos começar. Pelo título, né? Pelo começo, então, por que um novo olhar? Que olhar é esse? Como que a Pois constelação é. pode ajudar? Vai lá. Tá. Enquanto isso, vocês podem divulgar nesse aviãozinho, viu, gente? Essa setinha aqui. Enquanto a gente está falando, vocês não saem daí e pode ir enviando para outras pessoas entrarem, tá bom? Então, por que um novo olhar, né? Por quê? Porque, assim, na verdade, Bert Hellinger, ele gosta de denominar a constelação familiar mais como um novo olhar, mais do que como terapia, mais como qualquer coisa, apesar de que é muito terapêutico, transformador. Por quê? Porque tudo começa com o nosso olhar, né? E eu até trouxe esse papel aqui, ó. Quando eu Dá tenho pra um ver o que tá escrito aí, pensamento, não. não, são 3 Pensamento, bolinhas. sentimento e ação. É? Reação, isso. Perfeito. Isso aqui tá todo amassado, que eu preguei na parede de casa, que meus filhos estão sempre olhando e vendo. A psicóloga deles me passou e faz super sentido. Eu acredito muito nisso, que o que a gente pensa interfere em como a gente sente, que interfere em como a gente reage. Então, como eu olho, interfere no meu sentimento, que vai interferir na minha reação. E vai interferir em tudo, né? Vai modificar tudo à minha volta, a partir do meu olhar. Então, por isso um novo olhar. Porque quando eu olho, eu vou modificar toda a minha história, né? E vai ajudar o outro se eu tenho um novo olhar, um olhar, ao contrário do julgamento, o olhar de empatia, o que eu posso, né? Onde que está a dor do outro para ele se tornar assim, para ele estar descendo desse jeito, agindo dessa forma. Então, isso muda tudo. Né? Perfeito. Adri, esse novo olhar, quando você fala, é bom a gente esclarecer assim, para as pessoas, tal, o que a gente está falando, pessoal, do olhar sistêmico, que é olhar para aquele indivíduo, seja para alguém que cometeu um crime ou um ato infracional, ou uma pessoa da sua família, não olhar para ele isolado, mas como participante de um sistema mesmo, analisando os pais, os filhos, Uhum. o parceiro amoroso. E, Adri, explica pra gente, então, qual que seria o maior benefício desse olhar e depois já pode explicar o que é a constelação familiar, qual que é o maior benefício. Tá. Primeiro, o maior benefício é para a gente mesmo. Eu sempre falo com meus adolescentes do caso, né? Quando a gente transforma a nossa vida para melhor, a gente é o primeiro a ser beneficiado. Depois as pessoas à nossa volta, a nossa família. Depois as pessoas, a nossa família, primeiro beneficiado. Depois as pessoas à nossa volta. E depois o mundo inteiro é beneficiado com nossa melhora. Sim. E quando eu tô ruim comigo mesmo, que eu tô mal, eu sou o primeiro a ser prejudicado. Quem recebe o primeiro sou eu mesmo. Depois a minha família toda
e depois o mundo inteiro. Então, então eu sou o primeiro a ser beneficiado quando eu tenho um novo olhar. Isso que é incrível. E como que eu vou ter um novo olhar para o outro se eu não tenho um novo olhar para mim mesmo? É impossível. Então não tem como eu ter um olhar de compaixão para o outro se eu não tenho compaixão comigo mesmo, se eu não tenho um olhar para minha história de forma mais amorosa, de forma sem julgamento. De novo, venho sem julgamento, porque não tem como viver com julgamento o tempo todo. Não tem como. A gente fica super mal, o outro fica mal e ninguém ajuda ninguém, vira um peteco, né? Perfeito. Nessa área aí, uma das coisas que aprendi foi realmente a questão do não julgar. Porque, primeiro, quando eu digo sobre a pessoa, eu tô dizendo mais sobre mim, na verdade. Então, é o não julgamento, a aceitação, compreensão, o respeito, isso faz total diferença. É muito incrível essa visão. Então, é muito importante aplicar isso na nossa vida, em todos os ambientes. E, pessoal, uma coisa que eu fiquei fascinada quando eu achei ela lá no site dela, depois vocês podem olhar, foi porque para mim foi muito novidade ver as terapias sendo aplicadas no direito. Para mim, eu nunca tinha visto, então eu fiquei, assim, fascinada mesmo. E o trabalho que ela faz são com os adolescentes que cometem ato infracional. Que quando é menor de 18, a gente fala que é ato infracional, ao invés de falar crime. E aí, Adri, fala pra gente um pouquinho como que é esse trabalho com os jovens infratores, o que você percebeu, assim, um exemplo para as pessoas verem na prática. Tá. Aí o Adrian tá falando, vocês são demais, tem que ter mais pessoas de vocês no mundo. Para explicar, falar as coisas. Então, é isso aí. Obrigada. Cada um, né? Cada um é semente. Adri, só um detalhe. Antes a gente tem que falar o que é a constelação. Aí depois você fala lá do trabalho no caso, fechou? Tá. Perfeito. Tá. Obrigada aí por lembrar, né? O Thiago falou. Então vamos lá. Obrigada. O que é a constelação familiar, gente? Bora. Isso. A constelação familiar foi trazida por Bert Hellinger, que ele falou que ela traz um novo olhar, e que está relacionada à questão do nosso sistema familiar. Que traz algumas leis, percepções de um amor cego, que a gente pode adoecer por esse amor cego, e transformar ele no amor que vê. Então, assim, resumindo a constelação vai trazer a causa das nossas questões, o que está por trás da nossa dificuldade no mundo, da nossa violência, da nossa ansiedade, dessa agonia que acontece dentro da gente, depressão e N coisas. O que está por trás? Que muitas vezes foi percebido que existe um amor lá oculto, que eu posso estar seguindo alguém, eu posso repetir uma história lá atrás, exatamente para incluir aquele que foi excluído da família. Então, a constelação trabalha com essas leis, a lei do pertencimento, a lei da ordem, da hierarquia e a lei do equilíbrio. Que isso é uma lei, né? É assim. Então, professor Alan, seja bem-vindo. Leide também. Explique aí pra gente, então. Pode continuar. Lei do pertencimento. Quando que eu firo uma lei do pertencimento, por exemplo? Eu firo quando eu excluo alguém. Como que eu excluo alguém? Pelo meu julgamento, em primeiro lugar. E quando eu penso assim, aquele pessoa não tem direito de pertencer, aquela pessoa é muito ruim, ela foi muito má. Ou então, eu falo assim, não, nem tive pai, meu pai não esteve presente, eu estou excluindo. Por quê? As pessoas que mais pertencem à nossa família é a mãe, o pai, porque a gente veio depois, né? Se não fosse esses aqui, biológicos, a gente nem existia para reclamar, né? Depois vieram as pessoas que cuidaram da gente, com certeza que fazem parte, né? Que permitiram que a gente sobrevivesse. E os irmãos todos fazem parte, precisam pertencer ao sistema. Mesmo abortos, ou que morreram, ou que foram doados, todos fazem parte. Quando tem alguém faltando aí, fica em desarmonia em algum lugar. E por que é ruim excluir? O que acontece quando eu excluo? Por que é ruim excluir? Julgar? Quando eu excluo, automaticamente um descendente meu vai repetir o comportamento daquele excluído. Para quê? Para que ele seja visto e incluído novamente no sistema, no nosso coração. Não precisa morar na mesma casa, mas é olhar para ele e falar, você faz parte, eu vejo que teve alguma dificuldade aí, e eu vejo você e você faz parte, você pertence, né? Perfeito. Outro exemplo que a gente pode dar, mais prático, para o pessoal visualizar, talvez um padrão repetitivo, assim, na família, gerações de várias mulheres cometendo a mesma coisa. Se diz, eu participei de uma constelação e uma moça, ela tinha terminado já uns 3 relacionamentos, nenhum dava certo. Por que que era? Ela estava repetindo um padrão da mãe dela de atrair homens indisponíveis. E daí você tem que verificar por quê. Por que que ela está repetindo esse mesmo padrão? E quando a gente foi visualizar, era uma coisa porque a mãe dela tinha sofrido um trauma muito forte
não tinha trabalhado aquilo e estava passando de geração em geração. Então, daí a importância da gente trabalhar com as terapias, na constelação. E outra coisa que eu acho muito importante falar, por que tratar a saúde mental, a saúde emocional? Gente, se você não trata isso, o resto da sua vida vai mal. Uma das principais coisas hoje que a gente tem que ter é inteligência emocional. E 2020 veio aí para provar isso, né? Então, importante destacar essa parte. Se tiver algum exemplo que você lembra também de repetição, de padrões negativos, para a gente passar para o pessoal ficar mais claro. Tá. Então, o que acontece? Eu vou até especificar mais pelo adolescente que comete atos infracionais. A repetição dele, um exemplo. Quais geralmente é o pano de fundo que está por trás do sistema, das questões sistêmicas dos adolescentes que estão lá presos, que eu trabalho lá no socioeducativo, né? 99%, vamos dizer 99%, tem alguma dificuldade, assim, no geral, não só eles não, todos nós tem alguma dificuldade com pai ou com mãe, isso é básico, né? Mas lá, a maior parte é essa de maior dificuldade com o pai, em primeiro lugar. A gente vai pôr o pai em primeiro lugar de dificuldade. Você vê que as mães estão mais lá visitando e tal, mas o pai, às vezes, ele não conhece o pai, ou ele tem raiva do pai, ou o pai já foi preso, ou o pai não esteve presente, o pai alguma coisa. Ou o pai morreu assassinado, ou o pai alguma coisa que aconteceu. A mãe não fomenta sobre o pai, né? Alguns também têm dificuldade com a mãe, né? Ou às vezes foi criado pela avó, né? E depois de um tempo a mãe volta para poder reconectar, depois que o adolescente é preso, ela vai lá atrás, ela vai buscar, né? Tem muito disso também, que muitas mães foram muito jovens, foram mães com 17 anos, e aí deixou para a avó. Então, o adolescente tem mais ou menos esse contexto. O outro pano de fundo é algum agressor ou vítima na família, né? Alguém ou morreu assassinado, ou matou também, ou foi preso. Tem alguma coisa aí que, de certa forma, ele está repetindo essa história. Porque nenhum tá lá à toazinho, do nada, tem uma história toda resolvidinha. Não tem. Isso é fato. Outra coisa, né? A gente pode falar agora em relação ao pai e à mãe, que são os principais. Primeiro, por que é ruim eu tenho uma relação que não é legal com meu pai? E depois você pode explicar por que é ruim com a mãe. Por quê? Tipo assim, se eu não quiser nunca mais ver meu pai nem minha mãe. Ótimo. Que mal isso traz pra minha vida? Tá. Bert Hellinger já percebeu que a dificuldade com o pai gera um vazio. Se eu tenho dificuldade dentro de mim, né? Eu fico com um vazio dentro de mim, é como se fosse uma árvore cheia de folhas, mas metade não tem folhas. É a parte do meu pai que eu não incluo, né? Só a parte da minha mãe. Então, nesse vazio, ele percebeu maior dificuldade com busca por drogas, mais pesadas, especialmente, e também envolvimentos, porque eu fico sem limite. Sem o pai no meu coração, sem limite, né? E sem a mãe, o que eu fico? No movimento totalmente de morte, de depressão, porque a mãe deu a vida. Então, quando eu não tenho ela aqui dentro de mim, eu tenho vontade de morrer. Ou então, às vezes, os meninos também têm essa questão do suicídio também, de se matar, não só ferir o outro, mas ferir a si mesmo. Perfeito. Trazendo para o nosso lado, agora, assim, sem falar dos jovens infratores, aplica-se a eles também, mas, assim, você percebe que a relação com o pai, quando ela vai mal, tem dificuldade de ir para a vida, aquele impulso de ir atrás do que você quer, sabe? Também. E com a mãe, aquele sentimento de mais acolhimento, de aconchego. Então, gente, você que tem dificuldade com pai, com mãe, dá um lugar para eles no seu coração, sabe? Busca alguma coisa, seja consolação, porque é a sua base, isso te impulsiona para a vida, faz muita diferença. A gente dá esse lugar para eles, independentemente de como foi, sabe? Se teve trauma, se não foi legal, se partiu cedo, se o pai praticou alguma violência, sabe? Busca curar isso dentro de você, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Né, isso, com certeza. A mãe dá a vida, como você disse, e o pai dá o mundo. O pai empurra para o mundo para a realização concreta. Por isso que esses dois elementos são importantíssimos aqui dentro da gente, mas é natural ter dificuldade, por isso que a gente está aqui para resolver essas dificuldades, para a gente conseguir voltar para o nosso lugar, que é o nosso lugar de pequeno em relação a eles, que vieram antes, agradecer o que eles conseguiram me dar e devolver, deixar com eles o que é deles. Tipo, essa sua dificuldade que você tem, mamãe, eu deixo com você agora. Porque muitos querem carregar a dor do pai, a dor da mãe, e acabam repetindo. Não consegue fazer nada e vira peteco e não ajuda ninguém, né? E fere a lei da hierarquia, né? Porque filho é menor e pai que é grande. Isso é inconsciente, Eles querem morrer no lugar e tudo mais. O pai é o caminho, isso mesmo. Luísa Helena, lembra? A mãe dá o peito e o pai faz a transição do peito pro prato, do prato para a vida. Então, mesmo que o pai não está presente, é um lugar aqui dentro. Eu preciso desse lugar.
E quem faz esse consentimento do filho tomar o pai é a mãe. A mãe tem esse... Né? Por isso que a gente vê no sócio-educativo, é importante trabalhar com a mãe. Não, o pai dele, ninguém nem fala sobre o pai, não fala. O adolescente fala pra mim, não, meu pai, não, minha mãe nem comenta sobre ele, mas não comenta mesmo, pensando que é o melhor pro filho, pra ele não repetir aquele pai e tudo mais. Só que gera o vazio, gera repetição, e gera aquele peteco todo, né? Então, é o caminho do adolescente mais ainda pro fundinho do poço, mas ela não sabe disso, então ela precisa ter consciência disso, que é importante essa inclusão, né? Perfeito. Tem umas leis da ajuda aqui que o Bert Hellinger trouxe pra gente, eu acho importante comentar. A primeira delas é que a gente só pode dar o que se tem. E somente esperar e tomar o que a gente precisa. Por exemplo, eu só dou pro outro uma relação aquilo que tá dentro de mim. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais, como que eu vou me relacionar com o outro? Exato. Às vezes a gente vê um casal em uma dinâmica péssima, um relacionamento péssimo, porque não resolveu lá atrás, entendeu? Porque não resolveu com pai, com mãe. Então tem muito isso. Ou relacionamentos passados também, que às vezes prejudica demais. A segunda lei é que nós temos que nos submeter às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que as pessoas permitirem. Porque alguns terapeutas, eles querem ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Exato, não e daí tem não jeito. adianta nada. Tipo, a constelação não faz milagre. Igual lá no caso. Se você quiser ajudar o menino, o adolescente, e ele não quiser, não vai adiantar. Então, Exato, não vai. Tem adolescentes lá... Não é um milagre. Tem adolescentes lá que eu não tenho como trabalhar com eles, porque eles não estão acessíveis, eles não querem olhar para isso. Tá tão enroscado no emaranhamento que eles não querem. Então a gente super respeita. Né? Ele tem o movimento dele. Aquele que se permite olhar para isso, o resultado é incrível, é lindo demais de se ver, sabe? Igual a pessoa fala, nossa, trabalho naquele lugar, você deve voltar pesadona para casa. Ao contrário, eu volto levíssima. Porque eu trabalho, a gente trabalha pela solução, não fica no problema. Ficar no problema, você acaba trazendo um problema. Mas se você busca solução, é tão lindo de ver, sabe? De ver, nossa. Continuando aqui, que a terceira lei que o Bert traz pra gente, leis da ajuda, tá? É pra gente não permitir que o ajudado se faça de vítima. Porque muitas vezes a gente vai tentar ajudar e a pessoa entra em um círculo de reclamação, fica se lamentando, ai, porque meu pai, porque minha mãe, porque fulano, porque meu chefe, porque não sei o quê. E ela nunca olha pra ela. Nunca vê o que pode ser mudado, curado. Então não permite que a pessoa se faça de vítima, sabe? Tem esse olhar mais de empatia. O constelador, o facilitador, né? Ele... Falando aqui da constelação familiar, ele tem que ter essa visão mais sistêmica, essa empatia sistêmica de olhar para a família toda, de dar um lugar para aquela pessoa que o atendente tem um conflito, sem achar que quem você está atendendo é um coitadinho, entendeu? Então tem essa imparcialidade. É a força no outro, porque se eu olho com pena, nossa, coitado de você, olha, você não teve seu pai, você não teve... Aí pronto, a pessoa fica fraca, né? Quando você olha para o outro... Aí você enfraquece a pessoa, você não ajuda. Então, quando você olha, visualiza, atrás dele tem a história do jeito que foi, tá tudo certo. Ele teve o pai, a mãe certa dele, ele sobreviveu, ele tá aqui. E ele tem a força de construir o caminho dele. Você já ajudou só de olhar assim. Tá vendo? Então, como um novo olhar, ajuda o outro sem você precisar fazer nada. Só olhar pra ele, bom, eu dou um lugar pro seu pai e pra sua mãe no meu coração, mesmo que ele não dá. Eu dou. Eu te aceito, te respeito como você é, tudo bem, não vou mudar você. E é o melhor lugar do terapeuta que vem depois, e da pessoa que tá olhando. Nem sei se é terapeuta, qualquer pessoa comum. Eu olho pro outro e vejo a força dele, vejo que ele teve os pais que ele precisou ter, vejo que ele tem a força de dizer que foi. E aí ajuda muito, muito mais. E a quarta lei, continuando, eu acabei já entrando nela, que é esse olhar mais impessoal, sistêmico, de olhar para a família toda, ao invés de para a pessoa enquanto indivíduo. E a quinta lei, gente, a gente já até comentou, a quinta lei da ajuda, é amar o outro exatamente como ele é. Porque se você julga, se você não aceita, você não tá amando, né? Quando a gente aceita a pessoa por completo, aí sim é amor. É o amor incondicional, aqui, Isso, aqui a gente fala de amor incondicional. Não é aquele amor romântico, cego, cheio de conflito, não. Você ainda tem que trabalhar muita coisa. Então, essas são as leis. Tem outra coisa também que, quando a pessoa ela vai para uma constelação buscando uma solução mesmo, no papel de adulto, ela sente aquilo como uma força para a vida, sabe? E o mais legal é porque essas dinâmicas familiares e de relacionamentos, a gente pode trabalhar tanto no Theta Healing como na constelação.
O diferencial da constelação é porque dá para você ver como que aquele elemento se sente. Você pode escutar o que ele tá falando, como ele se sente, para onde ele quer ir. Então isso é muito interessante, né? O Frederico está dizendo, e é muito lindo depois da constelação o olhar sistêmico que passamos a ter com uma imensa ressignificação e as percepções que vêm à tona. É isso mesmo, Frederico, com certeza. A gente Muda fez a uma forma live de ver, muda a forma de agir. Ai, muda tudo, é bom demais a gente poder ser a mudança do mundo, né? Ser a nossa própria mudança, do meu mundo. O Frederico tem esse projeto, eu posso mudar o mundo, e realmente a gente pode mudar o mundo mudando a nós mesmos, né? Sem intenção de mudar o mundo inteiro. Parte mudar a gente, né? É o suficiente. Tem mais alguma coisa, assim, um exemplo que você tá lembrando, forte, ou a do Case, ou sem ser do Case, você trazer? Ixi, tem muitos exemplos. Você é prova viva, né? Dinheiro. O povo gosta de dinheiro. Não. Vamos falar dos jovens infratores, porque o dinheiro tem que ter pai e mãe no coração, senão você não tem dinheiro, não. Esse é básico. Né? Aí os adolescentes estão lá achando que quer dinheiro, mas na verdade eles querem ser vistos, eles querem que as pessoas o vejam, né? Não é só o dinheiro, não, mas eles estão nessa busca desenfreada por algo muito externo, mas na verdade é no vazio que está aqui dentro. Mas o dinheiro, ele vem também, até ele, o sucesso e o dinheiro vem com os dois no coração. É como se tem algumas percepções que dizem que quando eu tenho a mãe no coração, eu tenho sucesso profissional, e quando eu tenho o pai, eu tenho dinheiro, eu tenho ele concreto. Então, assim, eu quero contar um caso, na verdade, de adolescente mesmo, assim, da mudança de um adolescente após uma constelação. Um deles, né? Tem vários. Mais exemplos eu tenho no meu YouTube lá. Eu tenho alguns lá, exemplos interessantes sobre a mensagem dos sintomas, sobre essas questões. Um deles é uma adolescente que ela era muito agitada, muito nervosa, muito, assim, né? Muito. Tudo ela agia na violência mesmo, ela não conseguia se conter. Eu não lembro se ela estava lá por roubo ou se era por homicídio, eu não lembro agora. Mas aí um dia eu fui atender ela e eu falei pra ela assim, e ela foi homicídio mesmo. E ela não conseguia, como é que fala? Teve um dia que eu fui atender ela não estava pronta para olhar, mas no outro momento ela estava. Aí ela falou assim... Ela não conseguia acessar aquela coisa no momento, porque dói às vezes. Né? Tem que esperar, a pessoa tá pronta. Aí quando ela falou assim, não, realmente eu quero olhar, aí eu falei assim... O que te levou, né, antes, pra querer parar de... Ela tava vendo muito a vítima dela, ela tava tendo muito, assim, alucinação, vendo, ela tava tendo essas coisas de... Eu assim, tá bom, eu ia olhar pra vítima dela, mas antes eu falei, eu tenho que olhar pro que te levou a fazer isso, pra você não precisar cometer outros atos. E aí ela falou assim, bom, eu queria ser vista, assim, eu queria holofote, sabe, ela quer aparecer na televisão, quer se chamar a atenção. Aí eu perguntei pra ela assim, na verdade, quem você queria que te visse? Quem? Aí ela disse assim, ela começou a emocionar, ela falou, minha mãe. Porque ela tinha um histórico, a mãe dela não tinha tido dificuldades, saiu doando os filhos tudo, né? Então ela foi criada assim, na tora aí e tal. Ela até teve o pai dela um pouco mais presente, mas assim, ela teve muita dificuldade na vida, os irmãos também. Então era muito isso. Aí quando a gente fez a constelação, foi com pessoas no dia, a gente pegou a pessoa para representar a mãe, o pai, tudo. Em relação à sua mãe, fica pequena. A mãe dela não conseguia entrar em contato com ela, era difícil. Mas quando ela ficou pequena, a mãe caiu em choro, a representante que representava a mãe. E a mãe falou assim, eu não consigo ver ela assim pequena, e quis acolher. E quando ela acolheu, a menina ficou no colo dela, deitou no colo dela e chorou, e ficou lá sendo acolhida nesse movimento. Depois disso, é como se ela tivesse, assim, tirado, assim, quilômetros de peso dela, e se sentido reconectada à mãe. Ela reconectou com a mãe naquele momento, sabe? Internamente. Não sou da mãe presencial, né? Mas a mãe da representante. A partir daí, ela ficou mais calma, mais tranquila. Ela era tudo muito mais fácil de acesso, não brigava por tudo. Então, assim, foi muito lindo ver o processo dela. Ela percebeu a mudança nela, né? Esse foi um dos casos, mas tem muito outro. Certo. Eu lembro, tinha uns lá pesquisando e vendo os casos que você comentou comigo. Por exemplo, você falou que a mãe doou os filhos porque não tinha condição de cuidar. Essa ainda doou, mas tinha algumas que, por exemplo, tinha que sair para trabalhar o dia todo e daí o filho ficava lá, às vezes morava em um bairro de periferia, acabava se envolvendo com um traficante, buscando um acolhimento ali no mundo das drogas, né, digamos assim. Então tinha muitas essas questões também que eu observava, escrevendo TCC, essas repetições. E sempre que chegava... Na verdade,
ficou mais em instituição, ela ficou meio na rua, assim, mais instituição, com o pai dela também não conseguia, mas muitos filhos foram do lado, sim, dela. Agora ela não lembro bem, mas a reconexão com a mãe foi muito importante. E é isso mesmo, gente, porque primeiro é a base, depois você olha para a vida. Lá desses jovens que eu observava, os que cometiam ato infracional, era sempre a mesma coisa, sabe? Chegava um relatório lá no estágio que eu fazia na época, e tinha problemas com as famílias. Eu falava, gente, mas não muda, não cansa. E aí mandava para uma medida socioeducativa, para uma liberdade assistida ou para alguma coisa assim. Se fosse um caso mais grave de violência, ameaça, ia para internação, mas não mudava. E outra coisa que eu observei é porque o tempo que eles ficavam internados, não tinham muitas oportunidades lá dentro, no sentido de ter um curso profissionalizante, para ele sair dali e ter pelo menos uma chance no mercado de trabalho, sabe? Eu vejo que falta muito isso, um curso profissionalizante, uma oportunidade para quando ele sair de lá, da internação, porque senão ele vai continuar ali cometendo outros atos infracionais. Conta pra gente se tá tendo alguns cursos lá no caso e profissionalizante. Não sei como que tá agora também, que teve a pandemia. Então, tá tendo muito mais, assim, tá sendo bem legal, bem, sabe? Porque lá eles têm atendimento psicológico, com assistente social, eles têm a pedagogia, tem a escola, tem futebol, tem um monte de atividades, sabe? Cursos de grafite, cursos de dança, tá indo bastante coisa para lá, e isso é muito bom. E cursos, às vezes, até à distância também, e presenciais. E isso ajuda o adolescente, né? Para se ele se transforma aqui dentro e tem o desejo de fazer diferente, ele precisa ter uma oportunidade de sair de lá sabendo fazer alguma coisa. Então, teve adolescentes que saíram sabendo pintar, pintura, predial e tudo mais. Então, isso é muito importante mesmo. Ah, então melhorou um pouco, porque na época, quando eu vi, era assim, uns cursos nada a ver, tipo, que ele não tinha interesse, uns administrativos, e a escola também não funcionava, mas enfim. De costura. Tinha uns assim mesmo. Mas tá melhorando, né? A gente tem esperança. Tá melhorando. Tô tentando fixar aqui o comentário, não consegui, não. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Olha aí, Adri. Oi. Lembra de mais alguma coisa pra gente comentar? Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Tô tentando só fixar esse comentário. Ah, só mais uma outra coisa. Qual que é o real benefício de aplicar as constelações com os jovens? É aquilo, tratar a saúde mental, possibilitar que eles reconheçam onde estava o problema, por que eles estavam agindo daquela forma, se era um amor cego, se eles estavam honrando algum ancestral, para que depois que eles enxerguem isso, que eles possam seguir a vida com mais clareza, buscando novas oportunidades, novos caminhos. Então, essa é a principal intenção, reduzir a violência, a criminalidade. Isso. Uma coisa que... obrigado, Flávia. Uma coisa que é importante é essa questão do agressor. Quando tem um agressor na família e o adolescente acaba repetindo esse agressor, a importância do olhar, porque outro que pertence à família é o agressor, viu, gente? Se a gente tem um agressor na nossa família, ele passa a fazer parte da nossa família, nosso sistema. Como assim fazer parte? Porque está vinculado ao nosso destino de alguém da nossa família. Então, ele precisa também ser visto, ser incluído. Como assim, então? Quando isso não acontece, mais para frente, de novo, igual a lei do pertencimento, algum excluído, mais para frente, uma pessoa da frente vai representar aquele excluído, né? Uma pessoa da própria família vem e repete. Então, é muito comum algum assassinato que ocorreu na família e ficar a raiva do agressor. De repente, o próprio filho vai se tornar o agressor. Para quê? Para aquela família, a própria mãe, às vezes, possa colocar aquele agressor daquele outro lá no coração. Olha que coisa. Agora eu vou ter que aprender a amar o agressor, nem que seja no meu filho, né? A Rosa isso mesmo. Questão do e a questão repetição de padrões de violência. A gente falou desde o começo realmente do não julgamento, porque o julgamento é que exclui. Tipo assim, nossa, aquela pessoa fez tal coisa. E os adolescentes ficam nessa né, de eu vou vingar, né? Eu fiz. Então, quando eu começo a trabalhar a constelação com eles, de que assim, o que o outro fez é dele, o que eu faço é meu, e se o outro fez algo contra alguém da minha família, eu preciso devolver isso para ele, né? E ficar no meu lugar e não fazer, porque senão eu acabo repetindo. Quanto mais eu julgo, eu repito. É isso mesmo, né? E é aquela coisa, a gente não cura ódio com ódio, né? Mas com amor, tudo se dissolve no amor ali, na compreensão. Não é aquela coisa, de ilusão, de, tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Se alguém agride alguém da minha família, não vai tá tudo bem, eu vou sentir dor e tal. Mas é buscar entender aquilo por trás, né? Olhar o plano de fundo, todo o viés.
Isso. Compreender a dinâmica da relação vítima e agressor, que eu tenho outro vídeo lá, da live que eu fiz até com o Federico, sobre vítima e agressor, que existe uma atração inconsciente aí da vítima em relação ao agressor também. Não é que, então agora, não. Eu não tô falando, não tô defendendo igual o agressor, jamais, mas cada um fica com o seu peso. O agressor é quem sofre mais depois, porque ele vai arcar com as consequências do que ele fez. Então eu, como vítima, muitas vezes eu atraio esse movimento de morte inconsciente, né? Mas lógico que a gente tem que evitar ser o agressor, porque ele vai carregar o peso, a culpa. Isso eu explico muito para os adolescentes, né? Mas Então, compreender essa dinâmica. só para frisar aqui, para deixar bem claro, que a gente não está defendendo conduta criminosa, violenta, não está ensinando violência nem nada do tipo. A gente só está propondo um novo olhar, tipo, nossa, aconteceu isso. As pessoas já perguntam, o que ele fez? Por quê? Mas é buscar entender realmente essa dinâmica sistêmica, né? Toda a família e essas coisas que são em volta, não é só aquele indivíduo. Então, é um novo olhar, é um olhar sistêmico de analisar essas questões aí, as leis que o Bert Hellinger traz, é muito interessante. Porque se eu quero resolver fazendo igual o outro ou pior, que é o mais comum, né? O outro fez, então tá bom, vamos lá, vou fazer igual ou pior que você. Já me tornei agressor, tô igual a ele, qual a diferença eu tenho dele? Então eu preciso só olhar e sentir muito por ele. A gente tem que sentir muito pelo outro. Nossa, ele tá perdido dele mesmo. Adri, a pessoa já deu... algo assim, não, ainda já tá falta um dando tempo. já vamos ver o que a gente tem que falar aí pra encerrar, tá bom? Então, como é que fala? Eu tava falando. Eu perdi um pouco. relação vítima e agressor, como que funciona? Não, então, a gente precisa ser a mudança que a gente quer no mundo, a frase de Gandhi, né? Isso. Seja a mudança que quer no mundo. Então, eu preciso fazer diferente com amor, né? Olhar para o agressor e sentir por ele, sim. Não só pela vítima, também pela vítima, né? Eu sinto muito com esse seu destino, reverenciar esse destino, que foi assim, sabe? E dizer, sinto muito que o agressor cometeu isso, ele vai arcar com isso, sabe? A alma dele sabe. Não precisa ser só preso, que vai, né? Ele sabe o que ele fez e tá ligado na vítima para sempre, e a vítima ligada no agressor, porque aí as famílias se unem, né? Mais ainda. Então eu quero me livrar do outro e se eu mato ele, aí que eu fiquei vinculada com ele, vou ter que reconciliar nessa vida ou na outra, ou em qualquer lugar, mas vou precisar reconciliar, porque, né? É bem isso, assim. A gente tem uns 35 minutos apenas, eu acredito aqui. Mas assim, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem fazer, tá bom? A gente pode falar do Theta Healing também, o quanto ajuda além da constelação, né? Eu trabalhei com adolescentes esses dias sobre... ele tinha prazer em fazer o mal, na verdade, o ruim com o outro, né? Ele sentia isso. Então, é muito complicado, porque ele... Por muito tempo a gente vem trabalhando, né? E aí, com os outros terapeutas dele, e com constelação, eu tinha feito depois eu fiz um Theta Healing, mas ele não estava aberto ainda a se permitir sentir uma nova forma, de um novo jeito. Porque acho que ele tinha medo de não sentir mais essa coisa boa, de fazer o mal, entendeu? Alguma coisa ruim com o outro. Então aí a gente trabalhou muito essa troca de crenças pelo Theta Healing, de que eu sou uma pessoa ruim, sabe? E para trocar, posso ser uma pessoa boa, eu sei como é ser uma pessoa boa e sei sentir prazer em fazer o bem. Eu sei como sentir prazer em fazer o bem para mim mesmo, em fazer o bem para o outro. E a gente trabalhou muito com a criança dele. Ele olhou para a criança dele, né? Então, assim, quando ele olhou para a criança, veio várias frases sistêmicas que às vezes a gente pega, as frasezinhas sistêmicas, assim, durante o atendimento, e foi muito significativo, sabe? Uma delas veio como se a criança falasse para ele, eu reconheço o que aconteceu, o que você fez foi ruim, né? Aí depois veio a frase, agora estou a serviço do amor e da paz, sabe? Vou sonhar os meus sonhos, né? Aí ele começou a olhar para as vítimas dele, que ele não conseguia olhar para as vítimas, que ele não queria sentir por isso. Aí ele começou a ver a frase, quando eu olho você, eu enxergo a sua dor, todos temos o mesmo valor. Então, ele começou a transformar essa história dele. Que, se Deus quiser, que possa fazer efeitos aí na vida dele, que também ajudando ele, ajuda a gente também, né? Por isso que essa questão do amor é o que ajuda. Isso é o que ajuda. A Heloísa Helena pergunta, são quantos jovens e qual faixa etária? Atualmente a gente tem 50 ou 60, se não me engano. Mas já chegou até 100 e poucos. Mas na época estava mais cheio, assim, e agora não pode, né? A gente tem que ter menos para poder atender melhor cada um, senão não é a mesma forma. Gente, só para caminhar para encerrar aqui, lembrando as leis que o Bert Hellinger traz, que são as mais gerais,
que é a lei do pertencimento, né? A lei de hierarquia, do dar e receber, tem que ter o equilíbrio na troca. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso para a gente já encerrar aqui. Antes eu vou responder aqui a tia Rosa. Tá, Tem casos de doença mental no sistema familiar também. E tem casos de doença mental lá também no socioeducativo, de esquizofrenia, né? Que o adolescente acabou matando o outro, mas assim, num surto. Então, assim, nem era para ele estar lá especificamente, mas onde é o lugar dele? Aí é que tá, sabe? A família, a mãe também tem esquizofrenia, a mãe até foi para outro lugar, ela também não tem contato com ele, a gente não consegue para que ele more com ela, sabe? Então é tudo muito complicado, né? Então, assim, para onde ele vai, né? Então, assim, a gente está tudo trabalhando isso aí, porque já é para ele ir, mas não é para ele ficar lá para sempre, mas ele precisa de um outro lugar. Então, é importantíssimo buscar um lugar aí para acolher esses adolescentes. A faixa etária é entre 13, já teve 12 também, 13 anos, até 20 e poucos, 20, 21, porque alguns chegam lá com atos que cometeram antes dos 18. Então, aí eles, mesmo que sejam 20, eles voltam para lá, o 19, para cumprir aquele tempo, né, de medida socioeducativa. Perfeito, leis do amor. Então, às vezes, o amor, eu já falei do pertencimento no começo, né? A hierarquia. Todos pertencem, não pode excluir. Todos pertencem. Quando eu excluo, eu acabo repetindo, excluído, o destino deles, né? Igual eu falei, até abortos também. Já vi adolescentes também nesse movimento de morte. Quando eu tô na violência, eu tô no movimento de morte. Depressão, indo pra morte também. E vinculados aos irmãos, alguém que já morreu. Então, quando eu olho para isso, quando eu faço o exercício de olhar para esse pai que morreu, ou para essa mãe que morreu, ou o irmão que foi assassinado, gente, transforma tudo, porque aí eu vou transformar o amor que adoece, que eu queria morrer junto, que eu tô matando todo mundo, que eu tô cheio de ódio e revolta, vai transformar pro amor que vê. Então, se eu olho nos olhos do meu irmão que morreu assassinado, por exemplo, falo assim, nossa, meu irmão, eu tô aqui, ó, igual você, tô preso também, eu vou matar também aquele seu agressor, porque eu amo você, viu? Amo você, então eu vou acabar com a minha vida, minha mãe vai chorar de novo. Será que ele vai ficar feliz? Ele tem a própria experiência lá, do irmão fala assim, tá tudo de boa, eu tô tranquilo aqui, tá? É um exercício interno, não tem nada a ver com religião, viu? Mas é um exercício interno que ele vai perceber que nem o irmão dele quer isso pra ele. Ele pode seguir um novo caminho. Então é muito lindo isso, sabe? Ver essa transformação, ver a lágrima nos olhos, ver que é possível fazer diferente, né? Então, é muito lindo isso. O maior benefício da constelação familiar mesmo é a gente acessar aquilo que a gente não vê com esses dois olhos, acessar o que está no inconsciente, o que está ali no campo da família, sabe? Porque tem coisas que você nem sabe, cara. Sua mãe não te contou tudo, sua avó não te contou. Então, você pode acessar uma memória ali, sabe? Que você nem sabia que estava travando sua vida, alguma coisa nesse sentido. Em casa, assim, a mãe falou assim, eu nunca contei pra ele do que aconteceu no assassinato lá na família. E o adolescente tinha cometido todos os crimes que ela falou que não tinha contado. Assassinato, estupro, tudo o que ela deixou oculto lá, não vou contar pra ele, não. Mas ele estava representando tudo aquilo que ela não tinha resolvido ainda dentro dela. Você vê que os filhos, as crianças, lembra, Bert Hellinger fala, todas as crianças são boas. Mesmo os agressores, eles estão olhando para algum lugar aí da família para que algo seja incluído. Olha só que interessante. É um amor cego, né? Tá repetindo, não é porque eles não são maus, não são. Eles têm algo lá dentro que eles estão trazendo para o sistema para que algo possa ser visto. É lógico que aquele que não dá conta de sair e diz, escolhe esse caminho e vai, ele vai escolher esse caminho e vai ser isso. Mas aquele que quer olhar e transformar, ele vai poder fazer isso. É possível. Perfeito. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Aí a hierarquia né? A hierarquia veio primeiro, que veio depois. Então, cada um tem seu lugar, igual mesmo os abortos precisam ser contados, não fica faltando algum aqui, algum quer representar alguém, vira QPT. Também tem um vídeo meu lá no YouTube sobre avô é maior. Pela heterogeneidade, que ela estava olhando para minha irmã que não tinha nascido. E estava lá no centro socioeducativo também. Então, assim, é também um trabalho de trazer luz, como você disse, nas sombras. Né, tia Rosa, que ela também é consteladora, minha tia. E, assim, todos, o que veio antes, né, maior, menor, hierarquia. Irmão mais velho é maior. A gente fica no nosso lugar, né? Deixa eles resolver lá e pá. E o outro é o equilíbrio entre dar e receber. E quando a gente é filho, a gente só recebe. E quando a gente tem que aprender a receber, né? E quando a gente é grande, a gente cresce, a gente dá para os filhos. É igual a cachoeira, que vem lá de cima. Um dá, o outro dá para frente. Vai passando para frente o fluxo da vida. Agora e o filho quer dar para a mãe. O filho lá no socioeducativo,
eu preciso comprar uma casa pra minha mãe, eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que ajudar. Aí ele quer ser o pai da mãe, ele quer ser o marido da E mãe, aí porque tá fica tudo errado. faltando homens aí, né, geralmente no sistema. Aí ele quer ser tudo pra mãe. Fica pesadíssimo, ele vira aquele peteco todo, não ajuda ninguém, tá lá no sócio educativo e a mãe chorando, né? Então, quer dizer, não ajudou. Então, assim, essa hierarquia é muito importante. Uma coisa muito importante que a gente não estava esquecendo de falar. Porque a gente sabe que a Adri, ela faz as constelações com os jovens infratores lá no caso, onde eles ficam internados com outras pessoas. Ok, tem chance de curar, de melhorar? Tem. Mas onde essa visão deveria ser passada? Nas escolas, gente. No primeiro lugar que a pessoa vai. Educação, saúde mental. Super importante. Já inserir nas escolas, entende? Faria total diferença ter professores falando sobre isso, sobre saber honrar o pai e mãe, respeitar a hierarquia ali. Ter um espaço para falar de saúde mental, de saúde emocional, isso é de extrema importância. Ninguém praticamente ensina isso na escola. Ter um treinamento com os professores, nem que seja breve, algo assim, que trabalhe, para que eles possam olhar para eles mesmos e possam olhar para o outro com esse novo olhar. Porque se de repente chega um adolescente, eu não tenho pai, mesmo não tem pai, coitado. E aí, nossa, continua ajudando ele a ficar vazio de pai. Se a professora tem um olhar, nossa, pedagogia sistêmica, né, educação sistêmica, você tem o seu pai do jeito que foi, ele te deu a vida, ele tá dentro de você, olha só a força que tem nisso. Eu vejo seu pai em você, olha o tanto que ele deve ser lindo, maravilhoso igual você. Aí já ajudou quilômetros, ele vai ter sucesso na vida, vai fazer tudo que ele quiser realizar. Agora, se eu continuo na exclusão, porque eu não sei sobre isso, então por isso que é importante saber. É importante que seja expandido isso. Expandir essa visão, esse conhecimento. Isso falando assim nas escolas. E essa visão sistêmica, a gente também já chegou no judiciário, tá se expandindo. Isso. Eu vejo, olha aí, a Adri no judiciário tá lá, tipo, tem relação. Os advogados familiaristas que trabalham com direito de família também têm aplicado muito, porque em um divórcio, por exemplo, a mãe, ela se separa ali, afasta do pai, e aí quer que o filho fique longe, quer que nunca mais veja o pai. Então, tem vários conflitos emocionais por trás do que chega no judiciário, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. E daí vai o juiz dar uma sentença quando pensa que não volta. Por quê? Porque não resolveu o principal, a raiz, que é o conflito emocional. Então está sendo muito benéfico no direito de família também, em outras áreas aí. Isso mesmo. Graças a Deus, esse olhar está expandindo, que ele possa expandir para o mundo, né? Que a gente possa viver mais em paz, mais leve. Gente, é uma leveza. O adolescente fala assim, nossa, eu tô pesadão. Aí faz o atendimento, não quero olhar, não, vou ficar mais pesado. Ao contrário, você vai ficar leve. Vamos lá? Você quer olhar para isso? Vamos. Quando ele olha, nossa, eu tô leve. Nossa, eu nunca senti isso. Nossa, eu tô sentindo assim a mão, tô sentindo meu corpo diferente. E é verdade, a gente sente no corpo inteirinho a mudança, gente. É maravilhoso. Tem alguns que estão dispostos a olhar, que eles conseguem mudar. Né? E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, né, na live, é a importância de buscar ter uma abertura para o mercado de trabalho para esses jovens que saem do centro socioeducativo. Alguma ação nesse sentido para todo mundo pensar mesmo, sabe? Pensar sobre isso, porque senão, gente, eles vão fazer o quê? Continuar cometendo os atos infracionais ou os crimes, que não vai mudando, não vai continuar naquele ciclo, né? Aquela coisa, aquele padrão repetitivo. Então é isso, acho que a gente falou já muita coisa. Por mim, já pode encerrar aqui. Autoconhecimento é expansão de consciência, Frederico, com certeza. É isso mesmo, autoconhecimento é tudo. Estamos aí pra gente se conhecer, se transformar. Vamos começar por nós mesmos, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu até lembrei daquele caso do criador do Ho Oponopono, né? Japonês, se não me engano. Eu tenho que estudar mais. Mas ele trabalhava num local totalmente psiquiátrico, assim, onde tinha os infratores mais criminais do mundo, mais loucura. E aí ele ele olhava o prontuário do paciente e dizia essas frases, né? Se alguém da minha família te feriu, ou se alguém da minha família feriu você ou alguém da sua família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ele fazia isso, amor. Todo mundo recebeu alta. Então você vê o tanto que a força do amor é muito maior do que da violência. Querer curar o outro pela violência, não é por aí, né? Isso. Então é isso, gente. Temos várias ferramentas, todas elas estão voltadas para a mesma coisa, que é cura, que é amor incondicional, sem julgamento, respeito, aceitação. Eu sabia mais que você fica aí a reflexão, escolhe o que for melhor e vamos encerrar aqui. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, que participou. Obrigada de coração. E espalhem essa mensagem da visão sistêmica em suas vidas, para o próximo que está precisando, tá bom? Qualquer coisa a gente está por aqui, pode falar comigo ou com a Adri, tá?
Um Tá? A, beijo. a Márcia falou penitenciária psiquiátrica, que eu falei bagunçadão, é esse nome mesmo. Então, gente, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Vamos salvar, sim, a live no Instagram dela. E no meu, vai estar no meu YouTube também, Adriana Silvestre, Constelação e Theta Healing, para vocês poderem acessar e divulgar e dividir isso aí. Tá bom? Perfeito. Tudo de bom para vocês. E olha, Beijão. fora yoga, hein? A gente faz os meninos meditar no alojamento e melhorar. E é incrível, fantástico. Mas tá evoluindo demais, né? Graças a Deus. Pois é, bom Beijo, demais. tchau. Beijo, tchau, gente. Até.